Jeremias, capítulo 18, versículo 1. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo assim: Diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei vós, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assombro. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. A palavra do vaso, do olheiro, vaso. Aqui na palavra era Jeremias e o oleiro é Deus. A palavra veio a Jeremias dizendo: É Deus que chamou Jeremias para descer à casa do oleiro. Descer à casa do oleiro no dia de hoje é descer em oração a Deus. Deus estava chamando ele para descer em oração. E a casa do oleiro aqui também tinha outro significado, que era um lugar onde
uma pessoa fazia o vaso de barro. O vaso de barro a pessoa fazia manualmente naquele tempo. E até hoje algumas pessoas ainda fazem o vaso manualmente de barro. E esse lugar era uma casa onde a pessoa estava fazendo o vaso de barro. Mas aqui representa, Deus chamou ele para descer e ver. Mas era o próprio Deus que estava fazendo o vaso. E o vaso, ele se quebrou e Deus voltou a refazer o vaso. E esse vaso significava Jeremias naquele tempo, e hoje tem os vasos de Deus na terra, que quando o vaso quebra, Deus, ele pega na mão e ele refaz o vaso novamente. Então Deus convidou Jeremias para descer à casa do olheiro para mostrar para Jeremias que ele fazia o vaso e o vaso quebrava e ele refazia novamente o vaso, que o vaso era obra das mãos de Deus. Ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Jeremias estava entregue à mão do oleiro, que era Deus. Como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão e tomou a fazer dele outro vaso. O vaso quebrou e Deus refez o vaso novamente. Então Jeremias fala: então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro a casa de Israel. A casa de Israel significa as igrejas no tempo daquele tempo e no tempo de hoje. E Deus, ele refez Jeremias e hoje ainda ele refaz pessoas, porque as pessoas que estão na mão de Deus muitas vezes se estragam, quebra e Deus refaz novamente. Deus refaz o seu vaso. Deus refaz porque a pessoa, quando está na mão de Deus, nem que estrague, quebre, Deus faz um vaso novo. Só que um vaso, quando se estraga na mão de Deus, ele quebra. E quando quebra, sente dores, porque como um vaso quebra, se uma pessoa, ela sofreu um acidente, se quebrar, ela vai sentir dor. Então, um vaso quebrado, ele sente dor, mas Deus pega ele e refaz novamente. E continua falando a palavra. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus comparou a casa de Israel, ele comparou Jeremias. Mas a casa de Israel tem dois significados. Tem as pessoas que Deus pode comparar com a casa de Israel e tem também as igrejas que são comparadas com a casa de Israel. É claro que Deus não vai fazer das igrejas um vaso novo, porque daí são muitas pessoas dentro da igreja, mas também igreja significa cada pessoa que está dentro de um templo, de um tabernáculo. Cada pessoa também significa a igreja nos tempos de hoje. E a palavra ela continua falando: se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu farei também, eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se ele comparou como nação, nessa palavra, como países, outras nações das terras, se ele se arrependesse do mau caminho, Deus ia perdoar eles e não ia fazer com eles o que Deus estava pensando. Deus estava pensando de deixar esse povo sofrer, porque eram as pessoas que estão contra Deus. Fala: se a tal nação
se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se as pessoas se arrependessem dos pecados, da maldade que estava fazendo no mundo, Deus também ia perdoar e não ia fazer mais do que ele estava pensando. Porque nós sabemos que Deus, lá do começo, desde o início da Bíblia, Deus mandou queimar cidades. Várias vezes Deus mandou queimar cidade por causa de povos incrédulos que não se convertia a Deus. Sodoma e Gomorra, Deus mandou queimar, porque lá tinha gente incrédula a Deus, gente fazendo muitas coisas erradas. Lá tinha, naquela cidade, uma prostituição muito grande. Então, Deus mandou queimar a cidade de Sodoma e Gomorra, porque aquele povo mentia, era falso, tinha inveja, enganava, traía, tinha lá prostituição, lá tinha tudo que o demônio e Satanás gostava naquele tempo. É o mesmo que ele gosta hoje. Deus mandou queimar a cidade de Sodoma e Gomorra com todas aquelas pessoas que estavam lá. Só tirou Ló, que era sobrinho de Abraão, só mandou Ló sair da cidade e o resto ele queimou tudo, porque aquele povo era incrédulo e não obedecia a ele. Ele queimou aquela cidade e queimou muitas outras cidades também, foram destruídas por causa do povo ser incrédulo. E hoje nós sabemos na terra que tem muita gente que é incrédulo à palavra de Deus, pensando assim, que Deus é bonzinho e que Deus não vai dar para elas nem um castigo, porque Deus é muito bom para sempre estar perdoando. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é muito bom, mas se o povo faz tudo contra Deus, Deus, ele pode jogar um grande castigo em lugares como cidades, estados, países, nações, ou também ele pode jogar um grande castigo em cima de pessoas que não se arrependem dos maus caminhos, não se arrependem do que fazem. Deus joga um grande castigo em cima dessas pessoas. Há muitos que dizem que Deus não vai castigá-las, que Deus é bom e não vai castigar, mas não é verdade, porque Deus, no tempo passado, ele jogou praga no Egito. Ele jogou 7 tipos de praga no Egito para ver se o povo ia se converter a ele. Mas o povo era de coração duro. Mas Deus jogou naquele tempo 7 pragas e hoje ele pode estar jogando praga na terra também para ver se as pessoas vão se converter ao nome dele, vão se arrepender de andar no mau caminho. Porque há muitas pessoas andando no mau caminho e não se arrependem, vivem na terra como se o próprio Deus ele não existisse. Aqui Deus estava ensinando Jeremias, porque Jeremias foi chamado para falar para o povo o que Deus queria que ele falasse. E Jeremias passava as mensagens de Deus para o povo, mas tinha tempos também que Jeremias nem queria passar a mensagem de Deus para o povo por causa do povo ser tão incrédulo. Jeremias não queria nem falar o que Deus mandou falar naquele tempo. E aquele tempo diferente de hoje, não era que nem hoje, que é fácil de passar a palavra, porque tem os meios de comunicação, tem a internet para estar ajudando a passar a palavra. Naquele tempo não tinha. Naquele tempo não tinha nem microfone, não tinha nenhum meio de comunicação para passar. Era apenas Jeremias passando a palavra com a própria boca dele para um povo incrédulo. Teve tempo que Jeremias nem queria mais passar a palavra por causa da maldade do povo. Foi Jeremias que ensinou aquele povo, que lutou contra os deuses que aquele povo tinha. Aquele povo tinha uns deuses que não era o nosso Deus vivo, e Jeremias também teve que lutar contra aquela idolatria que aquelas pessoas tinham com aqueles deuses, que não era o Deus vivo, não era o nosso Deus todo-poderoso. Jeremias sofreu
bastante por ter que passar a palavra para pessoas incrédulas naquele tempo. E hoje também tem muitos incrédulos na terra que não aceita a palavra verdadeira de Deus. Não aceita porque Satanás e seus demônios está por trás, não gosta. Satanás e seus demônios não gosta da verdade, não gosta da palavra verdadeira. Satanás não gosta que as pessoas leiam a Bíblia Sagrada. Ele atrapalha, ele não deixa as pessoas ler a Bíblia Sagrada, porque ele conhece a Bíblia Sagrada do começo ao final, mas ele não quer que as pessoas, que os povos conheçam a Bíblia Sagrada, não quer que as pessoas aprendam a andar na verdade e obedecer os mandamentos de Deus. Ele não quer lhe confundir as pessoas na terra. Ele faz uma confusão, ele confunde as pessoas na terra para elas pensar que Deus não existe, que Deus não está vendo nada e que elas podem viver uma vida de engano, de falsidade e de erro, que Deus vai estar sempre perdoando. Deus é bom, Deus perdoa, mas Deus também é ira, Deus também é justiça, do mesmo jeito que Ele é bom para quem cumpre os seus mandamentos, Deus também é ira para as pessoas que não obedecem. Ele manda castigo, sim. Há muitos que dizem que ele não manda, ele manda. Há muitos que pregam tampando o sol com a peneira, não deixando as pessoas entender a palavra verdadeira. A palavra verdadeira está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um manual da verdade. A Bíblia Sagrada foi toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E há muitos que se levantam contra a palavra verdadeira de Deus na terra ainda hoje. Há muitos que não têm entendimento, mas há muitos que não têm entendimento porque não querem ter o entendimento, porque não para ouvir a palavra, porque diz que não tem tempo para ler a Bíblia Sagrada, mas tem tempo para todas as outras coisas, menos para Deus. As pessoas hoje dizem que não tem tempo, estão ocupadas demais com coisas que às vezes nem tem muita importância, que não é a palavra de Deus. Há muitos na terra que sofrem, depois não sabem por que sofrem. Há muitos que sofrem dores, há muitos que têm vários tipos de sofrimento, de ansiedade, outros têm vários tipos de sofrimento na terra e não sabem essas pessoas por que estão sofrendo. Elas estão sofrendo porque se levanta contra a palavra verdadeira de Deus na terra, daí causa sofrimento para as próprias pessoas que se levantar contra a palavra de Deus. Elas pensam que não vai acontecer nada com elas, mas Deus castiga, Deus pode jogar uma praga na vida dela, na vida da família ou em nações das terras, também em país ou cidade, onde as pessoas for desobediente a Deus, Deus pode lançar lá um castigo e Deus lança, ele já está lançando na terra. Ele lança como catástrofes naturais, desastre da natureza. E as pessoas ficam muitas vezes assustadas e não sabem por que isso acontece. Acontece pelo coração duro do povo, pela maldade do povo. Deus manda, ainda que nesses lugares, nessa cidade, tem pessoas que sirvam a Deus. Deus manda mesmo assim por causa de muita gente incrédula, porque a diferença é que as pessoas que servem a Deus têm uma diferença. Se acontecer uma catástrofe e ela morrer, ela tem a salvação com Deus. E as outras pessoas não. As outras pessoas vão para o inferno de fogo por causa da maldade do coração delas e porque nunca tiveram tempo para estar adorando o Deus vivo de verdade na terra. É essa a diferença. Há muitos que estão doentes na terra e não sabem por quê,
Mas tem uma palavra que fala lá no Salmo, que a doença, que a dor que corrói os ossos, como um câncer, a dor tão grande é por causa do pecado do povo, do coração incrédulo, que vem essas dor. E essas dor, quando vem nas pessoas, não tem médico para curar. É só o próprio Deus que cura, porque o médico da terra não tem como ele curar, porque é a maldade do coração. Essa dor, Deus não deixa o médico da terra curar e o médico não consegue curar. A pessoa vai várias e várias vezes atrás do médico da terra para ele curar e o médico não cura, nem o médico não entende por que, que ele não cura, mas ele não cura porque é o pecado, é o peso do pecado. O peso do pecado, as pessoas sentem dor e não são curadas, porque é o peso do pecado que está pesando em cima delas. É diferente das pessoas que servem a Deus. Todos podem ficar doentes na terra, mas as pessoas que servem a Deus, está com Deus, sentem menos dor, sofrem menos e sempre acham a cura bem mais rápido, porque o próprio Deus é o médico dos médicos e cura as pessoas que cumprem os seus mandamentos na terra e que são fiéis a Ele. Glórias e glórias a Deus, glórias e glórias a Deus. Essa palavra falou de Jeremias. Jeremias sofreu mesmo porque ele foi um pregador do evangelho escolhido por Deus. Jeremias foi escolhido para ser profeta de Deus antes mesmo dele nascer. Ele já tinha o chamado por Deus e ele sofreu mesmo por causa dele ter que pregar e falar a verdade para um povo incrédulo. E algumas vezes Jeremias se quebrou na mão do olheiro, na mão de Deus. Ele se quebrou como todo vaso hoje na terra, às vezes se quebra na mão de Deus, mas Deus refaz novamente e usa o vaso para passar as suas mensagens que ele quer que chegue a outras pessoas nas terras. Glórias e glórias a Deus, essa palavra veio direto alto pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus.